Nesse vídeo eu vou falar sobre quem chega e quem sai do Flamengo em 2026. Vou falar de Bruno Henrique, Danilo, Everton, Cebolinha e Alex Sandro, que começam hoje o último ano de contrato com o Mengão e podem assinar pré-contrato e sair de graça a partir do meio da temporada. Eu vou falar também sobre o planejamento e das 6 competições que o Flamengo vai disputar esse ano e eu vou deixar você por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos e minhas amigas, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal. Hoje já é dia 1º de janeiro e esse ano, cara, tem muita coisa pra gente cobrir, tem muita coisa pra gente manter você bem informado. Por isso eu peço, observa, vê se você é inscrito. Se o botão tiver escrito inscreva-se, você não é inscrito. Se inscreve no canal, acione o sino da notificação e deixa aí o seu like, porque isso vai ajudar demais no nosso trabalho, beleza? Bom, deixa eu começar o vídeo aqui, o primeiro vídeo do ano, desejando a todos vocês um feliz ano novo, desejando que esse ano na sua vida seja uma bênção, que seja o melhor ano da sua vida, que o seu sonho se realize e que você conquiste todos os seus objetivos. Desejar também que Deus nos dê saúde e proteção para que a gente possa passar por esse ano e chegar no final dele olhando para trás e agradecendo tudo que vai acontecer. Feliz ano novo para todos vocês, que esse ano seja uma bênção na nossa vida. Beleza? Falar agora das notícias do Flamengo, porque o Flamengo esse ano vai disputar 6 competições pelo menos. São elas: a Supercopa do Brasil, que vai ser no dia 1º de fevereiro no estádio Mané Garrincha contra o Corinthians. Vai ter a Recopa Sul-Americana, primeiro jogo na Argentina, dia 19 de fevereiro, e o segundo jogo dia 26 de fevereiro no Maracanã, contra o Lanús, né, o campeão da Libertadores, o Flamengo, contra o campeão da Sul-Americana, o Lanús. Aí tem Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Libertadores da América, também que o Flamengo vai estar disputando, e também o Campeonato Brasileiro, totalizando 6 competições, e se o Flamengo for campeão da Libertadores, tem mais aquelas 3 que formam o Mundial de Clubes, Copa Challenge, Derby das Américas e a final do Mundial. Torcer para que o Flamengo tenha um ano mágico, torcer para que o técnico Felipe Luiz, que renovou o teu contrato recentemente, consiga repetir o feito, e a ideia do Flamengo é justamente essa: ter 2 times titulares. A ideia do Flamengo é ter uma equipe titular para disputar Campeonato Brasileiro, Libertadores, e uma equipe titular para brigar Copa do Brasil. Então o Flamengo não quer dar mole e quer levar tudo esse ano de 2026. Tomara que dê certo, tomara que o Flamengo seja o primeiro time a conseguir conquistar Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro. Já vou começar falando sobre quem chega e quem sai, começando pelas saídas, porque já foram embora do Flamengo 6 jogadores nessa janela de transferência. São eles: Juninho, Cleiton, Pablo, Matheus Cunha, Peterson e Carlinhos. Todos esses 6 jogadores foram embora. Juninho foi vendido, Cleiton, Pablo e Matheus Cunha acabou o contrato. Peterson e Carlinhos, o Flamengo chegou a um acordo e rescindiu o contrato deles. O Carlinhos foi emprestado, né, até para o Remo, e aí 1 ano de empréstimo. Quando terminar o empréstimo, também acaba o contrato dele com o Flamengo. Jogadores que ainda devem ser negociados, jogadores que têm contrato e estão na lista de negociáveis, o Matias Vinha, o Alan e também o Michael. Esses 3 jogadores estão aí no mercado para serem adquiridos. Jogadores que estão no último ano de contrato. E aqui o Flamengo liga um alerta, porque são jogadores que podem, no meio do ano, assinar um pré-contrato e sair de graça para qualquer outra equipe do mundo. São eles: Danilo, Alex Sandro, Everton, Cebolinha, Bruno Henrique, Iago e o goleiro Diogo Alves. Esses 6 jogadores estão no último ano de contrato e se o Flamengo não renovar, eles podem, a partir do meio do ano, assinar com qualquer outro clube do mundo e sair de graça no final do ano. Então, o Flamengo vai ter aí, tá passando, na verdade, né, por uma reformulação. O técnico Felipe Luiz já informou ao departamento de futebol jogadores com os quais ele não conta, além dessas situações que eu falei, do Matias Vinha, do
do Michael, do próprio Everton Cebolinha também, que está para ser negociado. Ainda tem o Everton Araújo também, que despertou interesse do Grêmio, né? O Grêmio fez uma proposta de 36 milhões de reais pelo jogador e o jogador já assinalou de forma positiva. O Flamengo deve sim ter aí uma barca, deve ter aí vários jogadores saindo, vários jogadores indo embora. Com esses 6 que saíram, o Flamengo já está economizando mais de R$1 milhão em salários. Isso porque o salário do Pablo era um salário muito alto. Agora vamos falar sobre as chegadas, falar quem deve chegar, como que o Flamengo deve se reforçar esse ano. Mas antes, tá vendo aqui essa aba Produtos? Então, aqui nessa aba você pode comprar produtos do Flamengo e eu tô deixando só produtos em promoção. Sabe aquelas promoções pós-Natal? Então, tô deixando os produtos aqui para vocês, todos em promoção. Você compra, chega na sua casa em qualquer lugar do Brasil. E quando você compra um produto do Flamengo aqui, você está ajudando o Flamengo por se tratar de um produto original do Flamengo. E você também está ajudando o nosso canal. É só clicar aqui na aba Produtos e lá acompanhar. Tem diversas possibilidades, diversos produtos para você poder comprar. Vamos falar agora de quem chega no Flamengo em 2026, porque o Flamengo está no mercado para se reforçar. A prioridade número 1 do Flamengo era um zagueiro e um goleiro. O zagueiro já chegou. O Vitão veio aqui no meio da semana, na terça-feira, fez exames, foi aprovado nos exames e vai se apresentar dia 9 de janeiro. O próximo alvo do Flamengo é a contratação de um goleiro e para isso o Flamengo negocia com o goleiro Gabriel Brazão. E aí já se fala até na possibilidade do Flamengo oferecer 20 milhões de euros pelo goleiro do Santos. A ideia do Flamengo é montar para o goleiro Gabriel Brazão um projeto de longo prazo, um projeto que ele vai fazer a sucessão do goleiro Agostinho Rossi. Essa é a ideia do Flamengo, acreditando no talento do arqueiro santista. Os empresários do jogador já deixaram meio claro ali para aquela imprensa que cobre lá o Santos, para a galera mais local lá, que o interesse do atleta é esperar até o meio do ano e sair de graça. E eu acho que, assim, tanto o Boto quanto o BAP não devem ficar se desgastando. Tá vendo que não dá? Parte para outra, vai buscar outro. Também tem o goleiro do Curitiba, que aparece como um plano B, como uma segunda opção. Uma outra situação que eu preciso falar com vocês é a situação envolvendo o Lucas Paquetá, porque desde que o Flamengo ofereceu 30 milhões de euros para o Cruzeiro, para tentar comprar o Caio Jorge, muitos torcedores estão pedindo a contratação de Lucas Paquetá no West Ham. Inclusive, até torcedores de outros clubes dizendo que se o Paquetá viesse para o Flamengo seria uma boa, porque ele conseguiria talvez melhorar o seu futebol, recuperar o seu bom futebol, já pensando na possibilidade dele ser convocado para a Copa do Mundo. No meio do ano passado, o West Ham pedia ali 25 milhões de euros, de libras, na verdade, né, no jogador. Talvez se o Flamengo fizer uma proposta ali na casa dos 20, 22, consiga trazer o Paquetá. Não vive um bom momento no West Ham. O jogador tem tido atuações, inclusive, muito abaixo. Vamos esperar para ver como é que vai ficar a situação do Lucas Paquetá. E aí eu já queria aproveitar para fazer uma pergunta para você, torcedor rubro-negro que assiste aqui o nosso canal. Com 30 milhões de euros, você, se fosse o José Boto, se fosse o BAP, quem você contrataria? Lucas Paquetá, com 28 anos e já uma longa rodagem na Europa, ou você contrataria o Caio Jorge, com 21 anos e jogador artilheiro do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil do ano passado? Coloca nos comentários, na dividida, quem você contrataria com esses 30 milhões de euros que o Flamengo colocou à disposição para contratar apenas um jogador? Lucas Paquetá ou Caio Jorge? Comente aqui, eu quero saber a sua opinião. Outra situação também que está no radar do Flamengo é do Marcos Leonardo, jogador do Al Hilal. O que acontece com o Marcos Leonardo, gente, é o seguinte: o Al Hilal estourou o limite de estrangeiros e provavelmente vai precisar negociar o Marcos Leonardo, talvez por empréstimo. As informações é que sim, o Flamengo monitora a situação do atacante, ainda de longe, e tenta aí entender o que vai acontecer para poder dar um bote e, quem sabe, conseguir o Marcos Leonardo até de forma gratuita, por empréstimo.
pagando apenas o salário do jogador, que apesar de jogar no mundo árabe, é um salário acessível para que o Flamengo consiga pagar. Vamos aguardar para ver como é que vai ficar essa situação, porque também tem a situação do John Arias e a situação do Tati Castelhano. O Tati Castelhano, que o Flamengo já está interessado há muito tempo nele, porém teve aquela situação do transfer ban da Lazio e acabou que isso também dificultou que ele viesse no meio do ano passado, acabou que isso também atrapalhou um pouco que ele viesse no meio do ano passado. Agora, saindo o transfer ban da Lazio, pode ser que a Lazio queira vender o jogador. O John Arias é o seguinte, o jogador está em baixa lá no Wolverhampton, e aí começa-se, né, a falar da possibilidade do retorno dele para o futebol brasileiro. Um jogador muito talentoso, jogador ali, o famoso abridor de lata, né, aquele ponta que quebra a linha, que fura a linha, que abre espaço, que deixa o atacante na cara do gol. Vamos ver como é que vai ficar também essa situação do John Arias e, por último e não menos importante, a situação do Caio Jorge do Cruzeiro, que é um pedido do técnico Felipe Luiz, principalmente porque o Caio Jorge ele tem características totalmente diferentes da do Pedro. É um jogador que o Flamengo conseguiria durante a partida mudar o estilo de jogo, conseguiria durante um jogo mudar completamente o estilo de jogo, por isso o interesse e a aprovação do técnico Felipe Luiz na contratação do Caio Jorge. Então, quem sai do Flamengo? Quem já saiu? Juninho, Cleiton, Pablo, Matheus Cunha, Peterson e Carlinhos. Quem está em final de contrato, último ano de contrato? Danilo, Alexandro, Cebolinha, Bruno Henrique, Iago e Diogo Alves. Quem pode ser negociado? Matias Vinha, Michael, Everton Cebolinha, Everton Araújo, que tem ali a proposta do Grêmio. Então, só para vocês poderem entender, essa é a atualização do quem chega e quem sai do Flamengo em 2026. Queria saber a sua opinião especificamente sobre Paquetá e Caio Jorge com 30 milhões de euros, em quem você iria, quem você contrataria, e eu vou ficando por aqui, desejando que o seu dia 1º de janeiro seja muito abençoado. Aproveite esse dia para se confraternizar com a sua família. Aproveite esse dia para estar ali junto com a sua família, recarregando as baterias para que seja um ano de muito trabalho e de muito sucesso, se Deus quiser. Beleza? Vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Valeu, galera. Tamo junto. Vocês já sabem. É nóis. Valeu!